Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem no dia de hoje, assim desejo, assim intenciono. Venho com mais um capítulo desse livro, Vigiar e Punir, Michel Foucault, certo? Já venho trazendo um estudo dos capítulos desse livro, né? Um resumo dos capítulos. E agora vamos para o terceiro capítulo, que é quando ele vai tratar do panoptismo, ok? Rapidamente vou dar uns recados. Gostaria de dizer que caso você tenha interesse em outras obras de Michel Foucault, você consulte minhas playlists, tem outras obras, não só dele, como também de outros autores. E tem vídeos gravados na Udemy sobre a história da sexualidade, volume 1, né? Se você tiver interesse também, está disponível, ok? Na Udemy. Então vamos lá, certo? Vamos iniciar esse capítulo tratando da questão do panoptismo, né, que o Foucault ele vai trazer. Ele inicia o capítulo falando de um momento, né, um momento histórico, mais ou menos assim ele vai falar, né, do século XVII, né? Ele vai tratar dessa questão para mostrar duas facetas do poder, que é exatamente o período da peste, né, quando teve a peste. Aí ele vai falar de um regulamento que houve na cidade, né? Eu acho que foi exatamente um período de transição, né, que a cidade passava. E aí havia aqui um regulamento, um tipo de dispositivo disciplinar que atuou sobre a população, que foi bem assim, bem diferente, né? Do momento do momento que o poder viu a questão da lepra, né? A peste, os mecanismos, os dispositivos disciplinares que atuou sobre a peste foi diferente de como foi tratada os leprosos, né? A peste, houve-se um modelo disciplinar onde os indivíduos eram constantemente controlados, vigiados, né? E todos os acontecimentos da vida dos indivíduos eram registrados, né? Isso foi na peste, no século XVII. E diferente, a lepra, a lepra não houve esse controle, essa vigilância profunda sobre os indivíduos, certo? Ao contrário da peste, né, a lepra suscitou modelos de exclusão, né, de excluir os indivíduos e fechá-los, né, e trancá-los. E ele vai dizer que a lepra, né, ela exclui, né, e a peste do século XVII foi um modelo de análise e repartição dos indivíduos, né, de controle e disciplina que foi diferente do modelo da lepra. E ele vai dizer que são esquemas diferentes, né? São duas maneiras de exercer o poder sobre a população bem diferentes, certo? São duas formas diferentes. E ele diz assim, entretanto, não incompatíveis, né? Porque ambos tiveram seus processos de exclusão, certo? Porque o quadriculamento disciplinar, né, dos indivíduos também, ele vai dizer que essa repartição analítica dos indivíduos também era um processo de exclusão também, né? Era um jeito de individualizar os indivíduos para excluir, né? Entretanto, não tem o modelo da lepra, que era a exclusão total e o fechamento dos indivíduos, né? O afastamento dos indivíduos, certo? E aí ele vai dizer que esses espaços analíticos do poder sobre os indivíduos, de repartir, né, os indivíduos de forma disciplinar, ele vai dizer que esse poder disciplinar, né, ele vai dizer que vai proliferar bastante, né? Aconteceu isso na cidade, no momento da peste, mas ele vai proliferar no século XIX, em todo local, né, no asilo, nos hospitais, na penitenciária, na casa de correção, nos colégios,
certo? Há uma demarcação, né? Uma caracterização dos indivíduos, uma classificação dos indivíduos entre os loucos e os não loucos, entre os perigosos e os inofensivos, entre os doentes e os saudáveis, né? O normal e o anormal, certo? Há uma vigilância constante para classificar os indivíduos, né? A fim de medir, de controlar, de corrigir, né? De normalizar. E era necessário, então, fazer essa repartição, né? E aí isso aí é um aspecto do poder disciplinar, né? Foi assim, digamos que essa forma que surgiu no século XVII foi um tipo de panoptismo, ok? Então, o Foucault ele vai falar do panoptismo, né? Porque o panoptismo é um modelo, digamos assim, um modelo pensado, né? Por um filósofo iluminista, jurista, né? Jeremy Bentham, né? Ele idealizou o panoptismo, uma figura, né? Ele vai dizer que é uma figura arquitetural, certo? Que é esse panoptismo? É uma figura arquitetural, né? É uma construção que permite vigiar os indivíduos de forma eficaz, eficiente, né? Assim, ele vai dizer que é uma construção em anel, certo? No centro do anel tem uma torre. E esta é vazada de largas janelas, né? Que se abrem, né, sob a face interna do anel. Né? Existe a construção periférica, que é dividida em celas, né, onde se colocam os indivíduos, né, e essa torre, né, que fica no centro, né? E cada um é atravessando uma espessura da construção, né? Atravessando assim, certo? As celas que estão periféricas a essa vigilância central, certo? Ela tem duas janelas. Uma para o interior, que corresponde às janelas da torre, certo? E a outra para o exterior, que permite que a luz entre, que atravesse a cela de lado a lado. Então, basta colocar um vigia na torre, certo? Basta colocar um vigia na torre central, certo? E cada um em sua cela. Aí pode ser, né? Pode ser um louco, pode ser um doente, um condenado, um criminoso, um operário, né? Ou então um escolar, certo? E a luz, ela vai bater assim na cela, né, do indivíduo, certo? E vai recortar sua silhueta, né? Mostrando na contraluz tudo que pode ser percebido, né? Tudo que ele faz pela torre de vigilância, quem está olhando, certo? E aí cada indivíduo sozinho, né, na sua cela e constantemente visível, ele está constantemente sendo vigiado por essa torre central, certo? Pelas janelas também, né? E aí o Foucault vai mostrar que existe uma diferença marcante, né, entre a forma como ocorriam as prisões antigas e essas atuais. Por quê? Porque nas atuais, né, na proposta que surgiu a partir do iluminismo, né, o que a melhor forma de assegurar a obediência dos indivíduos, certo, é a visibilidade, certo? Antes, os indivíduos eram jogados na masmorra e ele ficava sem luz, né, escondido da sociedade, né? E agora não é mais assim, ao contrário, agora, para manter a obediência dos indivíduos, é necessário pôr luz, né? Para eles serem visíveis, serem vigiados, certo? Antes não havia luz, né? A sombra escondia. Agora não, a luz ela incide, a luz vigia, certo? E aí o Foucault ele diz uma frase que eu acho importante,
para todos nós, né, a frase é: a visibilidade é uma armadilha. Né, que eu gostaria de frisar isso, né? E aí o vigiado, né, ele é visto, mas ele não consegue ver quem está vigiando nessa forma arquitetural, né? Proposta por Beton, né? Ele não sabe que está sendo vigiado, certo? E os muros laterais impedem o contato. Cada vez mais o indivíduo é individualizado e posto nele uma luz de vigilância. E assim não permite, né, que haja complôs, que haja crimes, né, haja conversas, hajam relações, né? Não é possível mais que haja o contágio entre os doentes com esse modelo, certo? E entre os adolescentes e as crianças, que não haja cola no colégio. Entre os operários, que não haja distrações, certo? Nem conluios, né? Não haja revoltas entre os operários, né? Então, o indivíduo ele tem um efeito consciente e inconsciente de que ele está constantemente sendo vigiado a todo momento, né? Ele sente essa vigilância no corpo, né? E aí, dessa forma, né, automaticamente o poder faz funcionar uma engrenagem de poder, né? Um poder que reforça a normalidade e a obediência e a docilidade dos indivíduos, né? Esse modelo foi um modelo bem que se proliferou na sociedade inteira, né? E ele vai dizer que esse dispositivo disciplinado, o panoptismo, certo? É uma máquina muito eficiente, né? Que se vê, né? E que se é totalmente visto. E que você também nem sempre está vendo quem está lhe vendo, né? Mas você sabe que está sendo visto. Mas entretanto, né? Todo mundo exerce a tarefa do vigia, certo? Da vigilância. Pouco importa quem exerce, né, esse poder. Por isso que ele vai dizer que é uma máquina eficiente, né? Uma máquina que funciona, foi posta para funcionar automaticamente, reproduzindo na sociedade inteira, certo? Um indivíduo qualquer, quase que tomado ao acaso, ele faz funcionar a máquina, né, do panoptismo. Foi muito bem pensado, né? Essa máquina de vigilância, né? Na falta de um diretor, certo? De um inspetor, tem a família, né? Qualquer um pode vigiar, você pode querer vigiar a sua própria família. Hoje em dia você pode colocar câmeras, né? Câmeras na sua casa e vigiar a sua família, seus amigos, seus criados, né? E é indiferente o motivo da vigilância. Foucault vai dizer que todo mundo vigia todo mundo e há essa necessidade de vigilância sobre os outros, de ver o que os outros estão fazendo, né? E hoje em dia as pessoas gostam de mostrar que também o que fazem, né? E aí ele vai dizer, qualquer motivo, pode ser a malícia de uma criança, o motivo da vigilância, pode ser o apetite de saber de um filósofo, pode ser a pura maldade daquelas pessoas que gostam de vigiar os outros para punir, ou então espezinhar, né? Então, quanto mais esses observadores anônimos, mais faz funcionar essa máquina. E nós mesmos expomos nossas vidas, né? Nas redes sociais, muitas vezes. Certo? Todos nós temos essa consciência, né? Dessa observação, né? Ele vai dizer, certo? E aí produz efeitos homogêneos, onde todo mundo vai normalizar suas condutas, né? Condutas homogêneas, né? Tem um efeito de poder de homogeneizar e normalizar as condutas, certo? Não é mais necessário recorrer à força para normalizar uma pessoa, certo? Não precisa mais disso, não é mais necessário isso para trazer a obediência dos indivíduos, certo? Basta saber que se é vigiado. Então ele vai dizer que o panoptismo é como um zoológico, né? Onde as pessoas elas são vistas o tempo todo por todos, né? E tudo é analisável, tudo é registrado, tudo é classificado, tudo é anotado, né? Tudo é compactado, né? Assim.
é também um grande laboratório, né, de experiências, né, experiências para treinar os indivíduos, né, verificar o que eles fazem. Ele vai dizer que o panoptismo é um grande laboratório, né, e sim, né, nós somos experimentados mesmo, né, até pela inteligência artificial, certo? Ele vai dizer que toda vida que se trata de uma multiplicidade de indivíduos, são utilizadas, né, esses esquemas, né, de impor um comportamento sobre os indivíduos, né, uma forma de disciplinarização, certo? Toda vida que você quiser vigiar uma multiplicidade, esse esquema, essa máquina do panoptismo será acionada, né, para controlar a população, certo? É um mecanismo de saber para ter poder. Qualquer membro da sociedade faz funcionar essa máquina, como eu já falei, né? Pode ser um inspetor, certo? Você pode constatar, certo? Como as coisas elas funcionam. Você pode ser um fiscal de um hospital, ou um fiscal de uma escola, ou um fiscal de um presídio, né? Todos nós somos como vigias e inspetores para ver o funcionamento das coisas, certo? Exatamente para controlar as tiranias, né? E esse dispositivo disciplinar será democraticamente controlado, certo? Pois será sem cessar acessível ao grande tribunal do mundo. Qualquer pessoa vigia e garante o funcionamento da máquina. Achei interessante esse grande tribunal do mundo aqui. Né? E ele vai dizer que existe uma multiplicidade, sim, de instituições disciplinares que vigiam, certo? Que cobre cada vez mais o planeta, né? Ele vai dizer, ele se estende, né? E que iniciou, né, na era clássica, nesse momento, né? Esse modelo betamiano do poder, né? Mas ele vai dizer que esse modelo, ele teve, assim, digamos assim, uma influência, né? Do modelo utilizado nos exércitos protestantes, né, de Guilherme de Orange. E aí, né, esse modelo militar do exército se estendeu que começou, né, se expandiu para toda a Europa, certo? E daí foi também para os colégios jesuítas, né? Então, assim, é uma técnica, né, de impedir revoltas, desobediências, né, das tropas, certo? Mas que se ajustou à sociedade inteira. Porque a ideia é fazer uma multidão ajustada, certo? Essa multiplicidade de indivíduos se torne como uma unidade, né? Se torne como uma máquina, que faz funcionar a máquina, certo? Transforma essa unidade em força, né? Força de produção do sistema, de produção econômica, né? Na sociedade inteira. E antes eram os exércitos, certo? Coordena habilidades e acelera os movimentos para eficiência e utilidade, certo? Então, é um tipo de máquina mesmo, uma máquina militar que faz funcionar em toda a sociedade, né? Ele vai dizer que no início do século XVII, né, tinha as escolas cristãs que adotavam esses métodos, mas ela só funcionava para os ricos, né, os pobres não tinham acesso. Entretanto, se multiplicaram também essas instituições disciplinares no corpo social inteiro, né? Então, a população pobre, as crianças pobres também tiveram que entrar nesse esquema, porque elas tinham que se enquadrar, né, nessa população trabalhadora, né, que tinha que atuar nas fábricas. Então foi necessário, viram a necessidade de disciplinar toda a sociedade, certo? Então os pobres também se tornaram alvo. Houve assim, né, uma ramificação desses dispositivos disciplinares que não ficaram só nas instituições, né, disciplinares, como os quartéis, as escolas, os hospitais, né? Foi assim para a sociedade inteira, né? Então, por exemplo, se uma criança ela
não mostravam um comportamento normalizado, os pais deveriam ser investigados, né? Esse comportamento estranho deveria ser investigado, o comportamento dos pais também. Interrogar os pais, né? Os pais da criança para saber o motivo desse comportamento, né? E outros focos disciplinares também foram criados, né? Nos grupos religiosos, né? Que faziam visitas domiciliares, né? As visitas também individuais aos pobres, feitas pelos assistentes sociais, também seria uma forma, né, de disciplinar o comportamento da população, né? Outra forma também de vigilância, mas dessa vez mais institucionalizada, é a polícia, né? A polícia, ela também tem que ter um saber constante sobre a população, certo? Então, tem observadores pagos, né? Observadores que são regularmente pagos, denunciadores, para vigiar a população também, certo? Constantemente. Para evitar movimentos políticos, complôs, revoltas, né? Controlar o comportamento das pessoas, né? A polícia também exerce esse poder de controle muito, muito intenso, né? Mas não está só na polícia também esse poder, essas instituições, não está só nas instituições, esse aparelho disciplinar, certo? Está também na família, não está só nos presídios, na escola, né? Está na família, nas relações de pais e filhos, né? Nas relações das esposas e dos maridos, certo? Está nas relações com os psicólogos e psiquiatras que muitas vezes normalizam, procuram normalizar um comportamento irregular, um comportamento anormal, né? Às vezes de um membro da família, certo? Que vai distinguir que aquele comportamento não é normal, que ele tem que ser, por exemplo, normalizado, né? Através de medicamentos, terapias, né? Certo? Então, isso aí, esse tipo de comportamento, esse modelo disciplinar, ele vai se estendendo em toda a população. Ele vai dizer, né, que a antiguidade, ela foi a civilização do espetáculo, né? E esse espetáculo estava visível na arquitetura, né, dos templos, dos palácios, dos teatros, certo? Havia uma vida pública, certo? Com festas e com proximidade das pessoas, com relações. E na Idade Moderna é o contrário, né? O Estado, ele se apropria de todos os espaços. E há sempre uma intervenção do Estado, uma forte vigilância, né? E ele vai dizer que o indivíduo é um indivíduo fabricado, né? Sabemos menos sobre os gregos, Foucault vai dizer, somos menos gregos que pensamos, não estamos nem na arquibancada nem no palco, mas na máquina panóptica, investido por seus efeitos de poder, que nós mesmos renovamos suas engrenagens. Então, os indivíduos, eles estão cada vez mais individualizados, né? É uma multidão controlada e vigiada, e tem sempre a interferência do Estado, né? Então, assim, ele diz, né? Não estamos nem no palco, né? nem no arquibancada, né? Nós estamos na máquina panóptica, o modelo atual da sociedade. Então, essas disciplinas, né, tratadas nesse livro, são técnicas para lidar, né, com a multiplicidade humana, né? E ele vai dizer que isso não tem nada de novo nisso, porque nas sociedades antigas também havia algo semelhante, certo? A questão é que fazer isso agora tornou-se menos dispendioso, né? Que antes acarretava muitas despesas, né, para aqueles que detinham poder, certo? Por quê? Porque é um poder que não se percebe, né? Ele é muito discreto, tem uma relativa invisibilidade, certo? Então, assim, não traz muita resistência, não é? Porque é um poder que ele não é percebido, certo? Politicamente ele é quase invisível, ele é discreto,
certo? E ele acarreta essa normalização, essa docilidade, certo? Porque existe aqui a utilidade econômica, né? É um tipo de homogeneidade que acontece pela ideia de produção e lucro, essa questão econômica, né? Então, a população, ela não digamos assim, ela não é assim um poder assim que aparece como violento, certo? Antes, o poder era dispendioso. Por quê? Porque o rei, muitas vezes, né, ele cobrava altos impostos, né, e a população, ela resistia, né, e assim havia as violências, os complôs, né, e o governo, muitas vezes, as monarquias tiravam os impostos com violência, né, e aí essa violência, ela foi substituída pela ideia que todos nós temos da produção e do lucro, certo? E aí a multiplicidade dos homens, né, e mulheres é ajustada, né, para essa produção econômica que todos querem, certo? Então se cria essa máquina que pensa uma unidade, né, uma unidade como uma máquina mesmo, que calcula os comportamentos, calcula os movimentos, calcula e controla, né, as aglomerações, certo? Reparte, neutraliza, revolta, certo? Produz redes hierárquicas em que os indivíduos controlam os outros, produz utilidade singular a cada indivíduo, certo? E utiliza a multiplicidade como um instrumento de crescimento econômico para extrair dos corpos uma força produtiva, certo? O máximo de tempo e força, né? E não permite aglomerações inúteis, né? Se houver uma aglomeração, ela tem que ter um motivo, né? Elas não podem ser espontâneas e nem inúteis, certo? Existe um controle do Estado, né, na distribuição dos corpos, certo? E ajustamento dos indivíduos de acordo com suas capacidades para a produção e o lucro, certo? Nada é incerto, tudo o que existe é controlado numa utilidade, certo? Tudo é posto numa utilidade. Ele vai dizer, né, que a burguesia no século XVIII, certo? Abrigou-se atrás da instalação de um sistema jurídico explícito, como ele já falou, codificado, né, formalmente igualitário, um regime do tipo parlamentar representativo, né, e que garantia um sistema de direitos, né, e que deveriam ser igualitários, certo? E havia assim a ideia das liberdades formais, né? O contrato, né, era o fundamento ideal do direito e do poder político. E o panoptismo seria uma forma, né, de utilizar um processo técnico para garantir a coesão, certo? Então ele vai dizer, o iluminismo, né, as luzes, descobriram as liberdades, né, inventaram também as disciplinas, certo? Então o sistema jurídico cria leis universais, né, qualificam os sujeitos de direito, né, em leis universais, seguindo leis e normas universais, certo? Mas a disciplina é o subsolo, né, digamos, desse poder, é o que está no obscuro, né, é o que está na opressão, é o que está na coerção, certo? As disciplinas, elas classificam os indivíduos, distribuem, hierarquizam os indivíduos, né, em relação uns aos outros, desqualificam e excluem, invalidam o sujeito, né, e exclui, né, exclui. E causam relações assimétricas de seu poder, né, diferente desse quadro teórico aqui, né, que as luzes trouxeram. Isso é o subsolo é um processo constante de exclusão, sim, certo? Então as disciplinas são um contradireito. As ciências, né, é o grande, digamos, ferramenta, né, desse poder, né,
esse poder saber sobre a sociedade, né? E ele vai dizer que ela teve a sua metodologia, né, criada, né, é a partir essas técnicas utilizadas pelo empirismo, né, pelo exame, certo? Essa que é utilizada pela ciência, esse exame, né? Ele vai dizer que o século XVIII inventou as técnicas de disciplina e exame, certo? Que utilizadas nas ciências, né? Tem sua base no inquérito interrogativo da Idade Média, certo? Era exatamente esse inquérito que era o poder que o soberano tinha de assegurar a verdade, arrancar a verdade, certo? Através de técnicas regulamentadas, né? Então, esse efeito de arrancar a verdade, né, através do inquérito, do saber, do exame, ela está nas ciências, né? E tem como base o inquérito judiciário da Idade Média, certo? Era uma forma rudimentar, né, na Idade Média, mas que, digamos que a ciência ela foi partindo daí, né, para criar essas disciplinas, essas ciências, né, também esse poder, né, de saber, né. Então, o grande conhecimento empírico, o seu discurso indefinido que constata, descreve, estabelece fatos, tem sem dúvida seu modelo operatório na Inquisição, né? E essa Inquisição, ela passa para toda a população. Esse modelo inquisitório. Bom, gente, aqui eu finalizo o panoptismo, foi um longo capítulo, né? Eu agradeço muito quem assistiu, muito obrigada.